Olá, queridos, nós estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas, que Deus te abençoe. Gostaria de dizer uma palavra para você que está lá no Salmo 125, que diz: confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Hoje nós vamos estar trazendo aí a Andressa Amando, ela que faz parte aqui do Ministério Vida Nova, e vai estar contando um pouquinho do testemunho da vida dela, né? Deus fez grandes coisas, é uma jovem, né? Uma jovem que tem se dedicado para a obra do Senhor, uma jovem que abriu mão de muitas coisas, né? Para servir ao Senhor, e o Senhor tem feito grandes coisas como Ele quer fazer na sua vida também. Então eu convido a você a não sair daí, ficar aí, que a gente volta com muito mais para você. Muito bem, queridos, eu estou aqui com a Andressa, né? A Andressa vai contar um pouquinho da história de vida dela. A Andressa já tem 6 anos, né, que está aqui no Ministério Vida Nova, 6 anos com Cristo, né? E 6 anos onde Deus tem feito muitas coisas, né, Andressa? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui no Ministério Vida Nova, como é que foi esses 6 anos estar aí na presença, buscando Deus, acreditando que Deus, Ele pode realmente, Ele transforma as nossas vidas. Paz, né? Boa tarde. Eu cheguei na igreja num domingo. Eu lembro que nesse dia eu estava indo para uma balada, né? De costume. Eu estava trabalhando na organização desse evento. E quando eu cheguei lá na frente do evento um pouco mais cedo para venda de convites, tinha uns carros de sons ligados e tal. Eu me senti muito mal mesmo. E não consegui ficar ali. Eu mandei mensagem para uma amiga minha que estava vindo para a igreja há umas 3 semanas e perguntei onde ela estava. Ela falou: pô, já que você não quer ficar aí, então vamos comigo para a igreja. E eu vim para cá, sentei na galeria e eu lembro até hoje que no dia que eu entrei aqui, a primeira palavra que eu ouvi o pastor falando assim que eu entrei pela porta, ele falava assim que uma mãe, ela era capaz de esquecer de um filho, mas Deus, Ele nunca havia se esquecido de nós, né, daqueles que são deles. E eu acho que naquele instante a gente tem sempre aquela consciência de que a gente conhece Deus, de que a gente tem fé. A gente fala muito sobre fé, mas naquele instante foi como se eu tivesse descoberto pela primeira vez que alguém me amava de verdade. Eu aceitei Jesus nesse domingo. Eu lembro que eu cheguei na igreja nesse domingo, eu deixei o meu cigarro na porta, eu entrei fumando no culto. Eu saí do culto, eu deixei o meu maço. Assim que o culto acabou, eu aceitei Jesus. Eu joguei o meu maço de cigarro aqui na frente da igreja. Já vão fazer, desde o dia que eu me converti, que eu nunca mais voltei a fumar, nunca mais voltei a usar nada do que eu usava, porque o desejo rompeu no meu coração. E aí foi aquela dificuldade no começo, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Essa minha amiga acabou enfraquecendo. Eu mandava mensagem para os meus amigos. Eu lembro que no dia que eu aceitei Jesus, eu passei um rádio para todo mundo: gente, aceitei Jesus. Minhas amigas riam, debochavam, elas estavam na balada e eu lá, quero contar. E foi muito difícil, mas eu comecei a vir sozinha. Eu tive uma grande amiga, a Gabriela Fontes, que vinha sempre comigo em tudo, em todos os cultos, me auxiliou muito. Só que dentro de todo esse tempo, desse universo novo, eu achava que era tudo muito perfeito. Eu falava da igreja para os meus amigos e eu lembro que o que eu mais falava é: pode vir, que aqui pode tudo. Pode tudo, pode roupa, pode piercing, pode tatuagem, sabe? Pode namorar, pode tudo. Porque eu achava que eu estava caminhando para uma vida perfeita, pronto. Agora eu ia ser alguém... encontrei a perfeição. E a Gabi, ela sempre esteve comigo. Só que eu estava vivendo... Eu vinha para a igreja basicamente para sair depois do culto. Eu vinha para ver pessoas como se eu estivesse buscando um refúgio de uma vida que eu não tinha. E em dezembro de 2011, um pouco depois do meu batismo, eu lembro que eu estava em casa um dia, eu já sabia, a Gabi, ela estava no hospital, né? E ela estava internada na UTI. E eu estava em casa, eu acordei com muita gente me ligando da igreja. E quando eu desci para atender o telefone, me deram a notícia que a Gabi tinha falecido. E eu lembro que ali eu considero que foi o pior momento assim da minha vida, porque a gente fala muito da morte, né? A gente vê acontecer com muita gente, mas quando é com alguém próximo, parece que a morte, ela tem cheiro, ela tem gosto, ela tem presença.
Aí ali eu fui pro cemitério e tal, e foi muito ruim mesmo, tudo que aconteceu. Depois eu perdi meu emprego, porque eu não conseguia mais ir pro trabalho, eu não conseguia comer direito. Uma semana depois que a Gabi faleceu, teve um dia que eu cheguei em casa, peguei esses venenos que você coloca em roupa, sabe? Naftalina. Achei que ia me matar com naftalina. Eu peguei um pacote inteiro de naftalina, quebrei dentro de um copo, tomei com água, com a plena consciência de que eu estava cometendo um pecado contra o Senhor, né? Tentando tirar a minha própria vida. Eu lembro que eu deitei na piscina de casa, fiz isso, coloquei um louvor para tocar e esperei a morte ali. Acordei do mesmo jeito. Graças a Deus. E, assim, foi um tempo que eu fiquei muito ruim, eu me vi em depressão. Tinha um cara aqui da igreja, o Anderson, o líder da intercessão, ele me ligava sempre, eu desligava na cara dele, o Davidson também. E eu desligava, não queria atender, ficava fugindo, porque eu queria sentir aquela dor. E, assim, foi muito difícil. Eu lembro que eu acabei voltando, no dia que eu voltei para Jesus, nesse tempo que a Gabi faleceu, durante umas 2 semanas eu parei de vir à igreja e eu fiquei muito mal mesmo. Teve um dia que eu cheguei aí num show na praia sozinha, imagina, num show completamente sozinha. Todas as músicas que tocavam me faziam pensar nela, fiquei mais deprimida ainda. Aí nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu estava sentada na frente do computador e a porta é de frente para a escada, e eu estava relendo algumas mensagens da Gabriela no Twitter, no Instagram. Aí teve uma hora que eu olhei para a escada e eu vi ela exatamente como ela estava no dia do meu batismo, com a mesma roupa. Daí eu comecei a esfregar os meus olhos, olhava de novo, ela estava lá. Eu bati a porta com medo, comecei a chorar e continuei lendo as mensagens. E uma das mensagens da Gabi era no dia do meu batismo. Ela disse assim: é hoje o grande dia onde você vai confessar para o mundo que você não vive mais para você, mas para Deus, né? E eu vou estar lá, porque eu acredito em você, e escreveu "te amo". Quando eu vi aquela mensagem, eu comecei a chorar, porque no meu batismo ela foi a única pessoa que foi, né, de amigos e família, ela foi a única pessoa que estava lá. E ali eu vi que eu estava jogando fora a vida que Deus tinha me dado e que não era meu direito fazer isso. E foi através dessa mensagem dela que eu decidi. Eu lembro que nesse dia eu falei para Deus, eu falei: tudo que eu fizer na minha vida não vai ser só por mim, vai ser por ela também, né? Para honrar as coisas que a gente já tinha planejado juntas. Aí, amém, eu voltei para a igreja e tal. Passei por muita coisa ainda, porque a gente chega aqui um caco, vai quebrando mais, né? Porque a gente acha que tem gente que fala sobre Deus construir. Eu acredito que Deus ainda está me desconstruindo em todo esse tempo e foi me ensinando princípios, valores. E eu comecei a me firmar até o dia que eu conheci também aqui na igreja o pastor Silvio, que foi alguém que me pegou na pior fase assim da minha vida, nos caquinhos do meu coração, e foi um pai para mim. Ele, a esposa dele, a pastora Célia, eles me ajudaram muito. Comecei a vir em reunião de orações com eles, na casa deles, tudo que eu precisava eu ligava. Aí foi onde o Espírito Santo despertou o meu coração e a minha mente sobre o que ele tinha para minha vida, sobre chamado, sobre missões. Foi aí onde eu comecei a perder mais coisas ainda, trabalho, família, toda a estrutura que eu tinha muita coisa. Eu era acostumada a fazer tudo o que eu quisesse, sem depender de ninguém. Hoje, depender de Deus é uma bênção. Você vive no perigo. Andressa, quando você fala perdas, né? São perdas que marcam a sua vida, né? A gente vê, é nítido isso. Mas é claro que teve um encontro real, né? Eu acho que precisou você passar por tudo isso para você ter aquele encontro real com Cristo, onde marcou a sua história, onde marcou a sua vida, né? E como é que foi isso para você? Olha, pastor, eu não sei definir com palavras, mas eu lembro que na noite que eu vi essa mensagem da Gabriela sobre o meu batismo, e eu comecei a chorar e fui orar e tal, eu ouvia muito claro o Espírito de Deus falar comigo, e ele me fazia um convite de um casamento. Eu contei, eu acho que isso no máximo 2 vezes para 2 amigas minhas, essa experiência. Ele me chamou para um casamento. E exatamente como um noivo diz para a noiva, os votos no altar, eu ouvi aqueles votos.
E eu vi que tudo que eu esperava que alguém fizesse por mim, o Senhor estava ali para fazer. E foi muito real para mim. Eu lembro que nesse dia foi tão real que o Espírito Santo falou, coloque um vestido. Coloque um vestido. Foi doideira na minha mente, porque eu falei assim, como assim? Eu subi pro meu quarto para colocar um vestido até o joelho, e o Espírito Santo falou, coloque um vestido longo, eu gosto de você assim. Eu coloquei e repeti a oração exatamente como uma noiva faz pro noivo, prometendo pro Senhor que eu seria dele plenamente. E assim, foi muito real. Tem uma música que diz assim, às vezes mais que a lua estás tão longe, e às vezes mais que a pele estás tão perto. Nesse dia realmente parecia que ele estava aqui, ó, em mim. E é isso. Que lindo isso, né? Essa experiência, né? É claro que são momentos que são marcantes e você vai levar para sua vida inteira, né? E essa experiência, com certeza, assim como marcou a sua vida, de lá para cá muitas coisas mudaram, como você tem falado, né? Você tem vivido muitas perdas, né? Mas diante de tudo isso, olhando para a sua vida hoje, Andressa, você é uma jovem, né? Uma jovem que tem vivido experiências lindas com Deus. Vale a pena servir ao Senhor? Vale. Eu acho que quando você... É como um jovem que sai do ensino médio e precisa urgentemente descobrir a sua vocação profissional. Quando você descobre e começa a viver aquilo, você vive plenitude, porque você está vivendo exatamente aquilo pelo qual motivo você nasceu. Então, quando você se encontra em Cristo e quando o Espírito Santo, ele realmente, a Bíblia fala em Gálatas, né, que quando o Espírito Santo nos domina plenamente, ele produz em nós os frutos do seu Espírito. Então, quando o Espírito Santo, ele nos domina completamente, a nossa vida é independente de todos os contras, independente de todas as nossas quedas, frustrações e tudo que a gente está sujeito no mundo, a nossa vida é plena, porque o nosso coração não é mais vazio, né, mais metade, nenhuma parte só, ele é inteiro, porque o Espírito de Deus, ele é inteiro. Então, nós somos plenos nele e não tem como se satisfazer ou encontrar alegria fora dessa presença. Você, diante do que você tem vivido com Deus, quando você olha para o mundo, quando você olha para a sua volta, né, jovens que têm buscado no mundo se satisfazer com tantas coisas, né, e você está aqui na presença do Senhor, buscando Deus, guardada, né, pelo amor dele, é um privilégio muito grande, né, estar na presença do Senhor, e o mundo muitas vezes não entende isso, né? Como é que é para você, Andressa, diante da sua família, diante das pessoas que estão à sua volta, viver, né, esse Deus, estar na presença do Senhor, buscando as coisas do Senhor e abrindo mão, né, das coisas que o mundo tem oferecido? Para mim, há um tempo atrás, há uns anos atrás, sobre família era muito difícil, em questão da gente não entender o tempo de Deus e querer dar tempo para Ele. Você precisa fazer. Eu tô aqui, então a gente ouve sempre, né? Você é a coluna, se você tá lá, tal. Então a gente não entende o tempo de Deus. Hoje eu tenho muita gratidão, porque eu entendo que aquilo que o Espírito Santo faz, eu sou capaz de fazer. Então, hoje a minha irmã, as minhas irmãs menores, elas vêm para a igreja comigo. A minha irmã adolescente, ela já aceitou Jesus e ela tem buscado mesmo a presença de Deus, sabe, de uma forma que enche meu coração de alegria. A minha mãe aceitou Jesus há pouco tempo atrás, ainda continua na mesma vida, mas eu tenho paz no coração que é o Senhor que vai fazer aquilo que ela precisa. Mas assim, a nossa maior, eu acho que o nosso maior desafio nisso é você não desistir diante de todas as coisas e nem ser abalado. Por isso que a permanência no Espírito Santo e na palavra te torna inabalável, porque independente do que você vê acontecer ao seu redor, quantos jovens a gente vê chegando na igreja com a família completamente desestruturada, que passou por várias coisas e acabam sendo refém disso. A gente não pode ser refém. Por isso que a gente tem que se apegar no Espírito Santo, porque independente da nossa realidade em casa, nós não seremos abalados por isso. E assim, pastora, hoje eu falo que independente do que acontecer, não tem como voltar atrás. E sobre amigos, eu dou graças a Deus, porque eu tive a oportunidade de ver muitos amigos chegarem, se firmarem, da mesma forma que eu também vi muitos irem embora e não retornarem. Mas a gente continua na esperança de que tudo que Jesus tem feito na nossa vida pode alcançar essas pessoas. Eu acho muito engraçado que eu tenho amigas que continuam na sua vida
e quando acontece alguma coisa, algum acidente, ou vou toda balada, teve uma amiga minha que bateu o carro, aí na hora me liga, ora por mim, não sei o que, eu falo, a gente não precisa forçar ninguém, a gente não precisa obrigar ninguém a vir à igreja, mas a gente precisa viver o suficiente para que essas pessoas enxerguem em nós uma ajuda, porque aí sim, no dia mal, elas vão lembrar que existe alguém que pode ajudar, e é aí que Jesus entra em nós, né? A esperança em nós é isso, no dia mal de alguém, ela poder lembrar, pô, tem a Andressa ali, pô, tem a Val, aí tem gente que fica fazendo piada, não sai da igreja, vive lá, não sei o quê, mas quando precisam, eles sabem onde nos encontrar, porque nós permanecemos aqui. Então, assim, eu acredito que a gente pode fazer muito pelas pessoas. Eu acredito que tudo que Jesus nos dá e libera sobre nós não é para nós, é em favor de pessoas. Assim como no nosso caminho nós encontramos pessoas que nos abençoaram com a palavra, nós somos chamados para abençoar também, sabe? Talvez na nossa limitação humana a gente não enxergue isso, mas o Senhor faz isso através da gente, e eu acredito que a igreja é uma resposta para todos que esperam em Deus e para os que não esperam também. Verdade. E você é uma prova disso, né, Andressa? A gente sabe que quando você veio para a igreja, você passou, né, como você falou, por muitas coisas, muitas perdas, né? Mas o Senhor, Ele acrescentou também muitas coisas na sua vida, como tem acrescentado experiências que você tem vivido, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessas experiências. A gente sabe que você hoje tem um chamado, né? Você tem buscado isso, né? E você tem passado por muitas experiências gratificantes, e quando você fala de amor, né, de amor ao próximo, você é uma prova disso, porque você tem ido, né, a muitos lugares levar esse amor, né? E como é viver, né, tudo isso para você? Olha, tem coisas que é difícil a gente externar, né? Coisas que a gente sente são limitadas para a gente externar para as pessoas, mas acho que o meu maior desafio, quando eu lembro que um dia o pastor Silvio estava orando lá na frente, ele dizia assim, olha, Deus vai mostrar para muitas pessoas aqui o que Ele vai fazer na vida delas e por que elas foram chamadas. Eu fui correndo, lá na frente, ajoelhei, e eu não tenho dom de visão, mas na hora que ele falou isso, eu me via na caçamba de uma caminhonete com um monte de cesta básica. E um detalhe das cestas básicas é que elas estavam dentro daquelas redes de laranja, né, de feira. E na hora, na minha cabeça, eu fiquei pensando, Deus me livre, né? Deus é mais. Porque os meus projetos, quando eu entrei na igreja, de todo o meu coração, era ser melhor, parar de fazer coisa errada, sabe? Casar e ter uma família. Porque acho que a maioria das meninas que se convertem pensam nisso. Agora eu vou casar, vou ficar em paz, pronto. E Deus mudou completamente os meus planos. Mas no início não foi tão aceitável para mim. Eu ainda resisti um pouco, fugia. Mas o meu amor por pessoas de verdade começou nas reuniões de intercessão, onde a gente orava por pessoas, onde eu fui ensinada que missões começava na oração, sabe, de Deus dar. Acho que uma das experiências mais marcantes da minha vida foi em uma intercessão há uns 4 anos atrás, 4 ou 3 anos, onde nós orávamos pelo Brasil. E eu lembro que o Senhor eu ouvia muitos gritos de mulheres e sentia muita dor mesmo. E comecei a interceder por essas mulheres e tal. E em fevereiro do ano passado, eu fui para Teresina, para uma cidade chamada Boa Hora. Em um dos povoados que a gente foi, né, que não são alcançados, a gente chegou numa casa de uma mulher que não tinha energia elétrica. Ela morava numa oca ainda de índio, e ela tinha 8 meninas lá dentro. Quem entra nas casas entra sempre acompanhado, mas como eu vou e faço mais o trabalho infantil, eu estava fantasiada de palhaço, eu andando um pouco mais distante do pessoal, entrei nessa casa. E na hora que eu entrei, eu sentei na cadeira, elas me deram a cadeira para sentar. Por dentro eu fui tomada numa intercessão que eu ouvi os mesmos gritos daquelas mulheres há anos atrás. Eu comecei a chorar. E elas ali, eu não tinha nem falado quem eu era, nada. Eu estava chorando na sala dela, assim, desesperadamente. Aí ela olhou para mim e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei assim, Deus é bom. Deus é bom porque há 4 anos atrás eu já orei por vocês. E Deus está me fazendo conhecer vocês agora. Porque assim que eu entrei na casa daquela mulher, o Espírito Santo me levou naquela reunião de intercessão e disse, são elas. Elas estão aqui. Todas essas meninas, muito legal, elas estavam com camisa de paróquia, porque lá eles são muito devotos. As 8 aceitaram Jesus, sabe? Deus nos tomou ali naquela oca com uma presença dele que foi algo incrível. Aí a gente fez
né, conhecer um pouco da vida delas, oramos, elas confessaram Jesus como Salvador. E quando eu estava saindo da casa, foi engraçado que às vezes as pessoas não entendem, né, o que acontece no espírito e no mundo espiritual sobre intercessão. E eu saí da casa e vi uma galera assim do trabalho, ai, não aguentou, né? É triste mesmo a situação das pessoas. Aí o Paulo, que é um missionário da nossa igreja também, falou assim: galera, vai embora, deixa ela sozinha. E eu saí, fui sentar um pouco mais distante, lá é bem sertãozão, rural. Sentei perto de uns animais e eu comecei a chorar, porque eu falei assim: Deus, aonde está o seu reino de justiça? Aonde está o seu reino inabalável, o seu reino de misericórdia? Porque aquelas mulheres não sabiam desse reino. Aquelas pessoas, elas nunca desfrutaram do que é igualdade, sabe? E aquilo encheu meu coração de tristeza. Eu comecei a orar a Deus, porque eu falei: Pai, a igreja não foi chamada para acumular nem para reter os tesouros de Deus. Ela foi chamada para fazer aquilo que o governo não faz, né? A igreja é muito poderosa. Então, missões começou lá nas reuniões de intercessão. A gente passou por muitas situações de lugares onde a gente chegou e a gente viu crianças de 12 anos com 2 filhos grávida do próprio pai, sabe? O pai dos seus filhos era o seu próprio pai. Então, assim, situações onde o Senhor nos leva a ver que nós não fomos chamados para ter, nós fomos chamados para abrir mão. Eu vi uma frase semana passada que dizia assim: por que você ora para Deus abençoar uma vida que Ele chamou você para perder? Isso está cravado no meu coração. Todos os dias eu me lembro dessa palavra. Por que nós oramos para Deus abençoar uma vida que Ele deseja que não seja nossa? Então, eu acho que a melhor perca para mim, pastora, não foram as financeiras. A gente estava numa reunião um dia no treinamento do Connect, o pastor Felipe falou: quem aqui já perdeu alguma coisa por Jesus? Eu falei: eu perdi dinheiro, porque eu ganhava muito bem. Eu falei: meu Deus! E você ser chamado para viver na dependência de Deus é um desafio, porque as pessoas olham pra gente na igreja e acham que você é super crente, super homem, que você consegue tudo, e você não consegue. Pelo contrário, você passa por dificuldades muito iguais a de todo mundo, se não piores, mas a diferença é que você escolheu ser obediente àquilo que Deus tem. Então, assim, tem sido um grande desafio, mas muito prazeroso. A melhor perca foi, como Jesus disse: aquele que retém a sua vida já perdeu ela, mas aquele que perde a sua vida em amor a Deus, sabe, em amor ao próximo, esse já ganhou muito mais do que aquilo que imagina. Então, acredito que a recompensa vai ser muito prazerosa. Eu quero estar lá. Amém, que linda, Andressa. É muito gratificante, né? A gente ouvir um testemunho desse, de uma jovem, né? Que está aí buscando a presença do Senhor, buscando o mais de Deus. E a gente sabe que tem muitas jovens, famílias, pais, nesse momento nos assistindo. E a gente sabe que o mundo, ele tem, infelizmente, oferecido muitas coisas. E muitos estão na igreja, acabam abrindo mão, né, de estar na presença do Senhor pelos prazeres do mundo. Você, sendo jovem, Andressa, qual o seu, né, assim, a mensagem que você deixaria para essas pessoas, para essas famílias, para esses jovens, né? O que você deixaria para eles hoje? Olha, a única palavra que ecoa no meu coração é quando Jesus foi batizado por João Batista, e a palavra que Deus liberou para João Batista é que ele o reconheceria quando ouvisse, né, a voz de Deus dizendo, quando o pai olhou para o filho e disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ali Jesus foi liberado para o ministério que ele tinha em nosso favor, né? Então a vida de Jesus, ela foi toda em nosso favor, em nosso benefício. Ontem eu falei isso para alguns amigos. Imagina o que um pai sente quando ele dá toda uma estrutura, todo um caminho para um filho, quando ele mostra o caminho certo, quando ele tira dele para dar para o filho, e esse filho se volta com ingratidão, e esse filho não reconhece, e esse filho não ama, e esse filho despreza. Se um pai terreno, sabe, humano, ilimitado, sente dor, imagina o que um pai eterno, como Deus, sente. Então a minha única palavra é uma palavra de encorajamento. João Batista, quando ele batizava as pessoas, ele não batizava elas por um ato simbólico. Hoje nós fazemos isso por uma memória. Mas João Batista batizava pessoas arrependidas dos seus pecados, porque o arrependimento produz amor. E se nós nos arrependemos das nossas práticas, nós vamos desfrutar do amor pleno. E eu vi uma palavra ontem onde uma missionária dizia: levantem-se os João Batistas
E o Senhor falava no meu coração, não são os Joãos que vão pregar desaforos, não são os Joãos que vão repetir as palavras de João Batista, não. São homens e mulheres que vão pregar sobre o arrependimento, porque só o arrependimento é capaz de gerar frutos permanentes. Então, irmão, em nome de Jesus, pai, mãe, filhos, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos encontrar razões suficientes para nos arrependermos e voltarmos para Jesus, porque se o nosso coração se arrepender de todas as nossas práticas, nós vamos desfrutar do que é perfeito, porque o amor de Jesus é perfeito, Ele nos assegura, e nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo o final. Eu acredito que nós estamos na última geração da igreja. Então nós precisamos urgentemente ser acordados pelo Espírito de Deus. Isso não significa que o Espírito não tenha falado e dado voz à igreja. Isso significa que os nossos ouvidos não escutam mais. Porque naquele tempo João pregava sobre o arrependimento e as pessoas, elas se convertiam. Hoje os nossos corações estão duros por causa do nosso pecado. Então a única coisa que eu posso dizer é, nós precisamos abandonar os nossos pecados e voltar para Jesus, porque nós estamos caminhando em dias muito ruins, onde nós precisamos dele, e mais do que nunca, nós precisamos prestar socorro às pessoas como igreja. Então, irmão, em nome de Jesus, viva em favor de pessoas como Jesus viveu em nosso favor, e reconheça e desfrute do amor de um pai, porque se você é filho, uma mãe que te ama, então compare o amor do seu pai e da sua mãe com o amor do seu pai eterno. E se você não teve um amor materno e paterno, saiba em nome de Jesus que existe um pai eterno disposto a nos suprir em todo o nosso coração. Eu não tive uma criação paterna, e sobre a minha mãe, a forma de amor dela é muito diferente da forma que eu esperava ser suprida. Mas quando eu encontrei Jesus, eu encontrei alguém disposto a suprir todas as minhas carências e as minhas necessidades emocionais. Então, Jesus está com as mãos estendidas para nós. Nós só precisamos nos inclinar para Ele. Amém, Andressa. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Que você continue sendo esse canal de bênção, né, para levar esse amor, né, esse amor que nos encheu e que tem transbordado e que precisamos passar para outras pessoas. E você, querido, que está aí nos ouvindo, né, que Deus abençoe a sua vida, sabe, que Deus ele possa nesse dia, nesse momento, entrar no seu coração e realmente fazer algo assim, sabe, transformador, porque o nosso Deus é fiel e Ele faz. Andressa, que Deus abençoe você. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fica aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me